Assim, irmãos, sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 9. Livro de Josué, capítulo 9. Luiz. Amém? Quem trouxe a Bíblia encontrou, diga amém. Versículo 1, né? Me ajuda aqui, diáconos. Que a Bíblia começou a pegar agora de madrugada. Amém? Pode dar um retorno aqui que eu vou escutando pregar, vou converter cada vez mais. Uma parecida, está só passeando, né? Está sem fala da senhora já, hein? Bem, Josué capítulo 9, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do mar grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, e os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os jumentos, odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e borolento. E vieram Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disse a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Versículo 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez concerto com eles, que lhe daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Versículo 22. E Josué os chamou e falou-lhe, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Muito longe de vós habitamos, e morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, e nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Vem, pode se sentar. Já foi feita a oração. Que Deus possa multiplicar a palavra, né, como a semente que derramou no seu coração, 30, 60, 100 por um. Amém? Amados irmãos, hoje é uma manhã especial, não é um domingo como os outros, onde nós celebramos a ceia do Senhor. Nós chamamos de Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, porque de fato ela é santa, ela é separada, esse momento especial, ao qual nós fazemos menção da morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. E eu, meditando nessa palavra, no capítulo 9 de Josué, eu entendi que aqui também há boas aplicações sobre a pessoa de Cristo Jesus. Nada na Bíblia é escrito por acaso. Você precisa ler a palavra de Deus
com as óticas cristocêntricas, sabendo que Jesus está entranhado nas páginas sagradas, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Então nós precisamos ler sempre a palavra de Deus, especialmente o Antigo Testamento, e entender que Jesus está presente no texto, no seu contexto da palavra de Deus, porque o Velho Testamento apontava para o Novo Testamento, a nova aliança de Cristo com todo aquele que nele crê. E a passagem ao qual nós lemos fala da conquista da terra de Canaã, para que Deus tinha prometido ao povo de Israel que lhe daria uma terra, a terra de Canaã, aonde manava leite e mel, uma terra fértil e bem produtiva. O texto sagrado nos mostra no capítulo 1 de Josué que Josué ficou incumbido dessa missão, aleluia, para colocar o povo ali dentro dessa terra. Eles já estavam nas portas de entrada da terra, porque Josué ele veio a substituir Moisés, que já tinha morrido, e a Bíblia vai dizer que o Senhor fala com Josué: não temas nem te espantes, não te assuste, aleluias, porque você fará o povo entrar na terra, aleluia. Então medita na palavra, aleluia, para que você tenha sucesso. Josué, o seu nome significa aquele que salva. Josué significa aquele que salva o povo e coloca ele na terra prometida. E nós também temos o nosso Josué, que é Jesus Cristo. Ele continua salvando, aleluia, continua operando, continua libertando e colocando pessoas na terra prometida. A palavra de Deus vai discorrer para nós que então Josué atravessa o Jordão com o povo, santifica o povo, prepara o povo para que o povo tomasse posse na promessa, aleluia. O povo tem a primeira conquista do povo foi marchar durante 7 dias em torno da muralha de cidade, uma cidade bem fortificada, Jericó, e aquela muralha veio ao chão e ela foi conquistada, a primeira cidade conquistada, aleluia, após atravessar o Jordão, foi Jericó. A Bíblia também diz que logo após isso, a Bíblia diz que após eliminar a cana que tomou das coisas sagradas ao Senhor dentro de Jericó, que não era para tomar, escondeu ali uma barra, uma capa e na sua tenda, e ele foi descoberto. Ali Deus mostrou que havia maldição no meio do arraial. A Bíblia vai dizer então que ele provocou anátema no meio do arraial de Israel. Então pega aquele homem e coloca fora do arraial, e ali ele é apedrejado, porque ele causou uma derrota quando o povo de Israel foi para uma cidade menor do que Jericó, com 2.000 homens, perdeu a batalha. Mas Deus disse: tira a cã do meio. A cã significa anátema. Tem muita anátema no meio do arraial de Deus, que é melhor eliminar ele do que deixar no meio do arraial. Não dá oportunidade para ele, porque colocar o microfone na mão dele, ele pode trazer maldição para o povo de Deus. Então é melhor deixar a cã fora do arraial, é melhor matar, eliminar a cã, ou seja, tirar do nosso meio, porque a cã pode trazer prejuízo. O pecado de Acã deixou vários mortos de Israel, uma batalha que seria fácil de ser vencida,
mas foi perdida ali a princípio. E Deus revelou: havia maldição, e a maldição foi tirada. Então Israel foi contra a cidade de Ai e obteve uma grande vitória. Aleluia. Talvez a tua vitória ainda não veio, é porque tem que tirar a cana, a sua cunha, a sua capa que está escondida debaixo da sua barraca, para que Deus venha entrar, meu querido, com vitória para você em certas situações. Caminhando para a história, logo após derrotar Jericó, derrotar a cidade de Ai, na segunda investida contra a cidade de Ai, o texto sagrado vai dizer para nós que Josué ele sobe no monte Ebal e lê ali a palavra do Senhor. E Israel estava de frente ao monte Ebal e de frente ao monte de Gerizim escutando. Josué estava no monte Ebal ali lendo a palavra, sacrificando ao Senhor, aleluia, para que o povo de Israel viesse entender a vontade do Senhor, porque tem mais batalhas para frente para enfrentar. É interessante frisar aqui também, meu querido irmão, que aleluia, sempre precisamos estar lembrando e relembrando a palavra de Deus, porque nós temos a mente muito esquecida. A gente escuta, mas a gente não escuta com frequência. A gente lembra talvez uns lapsos, lembra alguma coisa, lembra um lampejo da palavra. Por isso que crente não pode deixar de vir para o estudo bíblico, crente não pode deixar de ouvir a palavra, não pode deixar de ler a palavra, de meditar na palavra. Josué então faz aleluia, esse estudo com o povo, e o povo está avançando. Porém no capítulo 9, aleluia, mesmo, aleluia, Josué ensinando o povo, fazendo um concerto com o povo, abençoando o povo com a palavra, aleluia. Josué está no capítulo 9 para entrar numa terra chamada terra de Gibeão, e ele estava situado em Gilgal. E a Bíblia diz para nós que Josué, a sua fama do seu povo percorre toda a região. Os moradores ficam preocupados, porque Deus havia prometido aquela terra para o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer então que qual o versículo nós lemos, no versículo 1, que os heteus, os amorreus, os fariseus, os cananeus, todos que estavam naquela região, fizeram uma coligação para se unir, para enfrentar Israel. Porém, havia um povo, no meio desse povo eram vários povos ali na terra de Canaã. Havia um povo, uma cidade chamada Gibeão, chamada os Gibeonitas, que traçaram uma estratégia diferente. O texto vai dizer: enquanto os outros inimigos de Israel estavam formando aliança para destruir, enfrentar Josué quando ele fosse tomar posse das terras, a Bíblia vai dizer então que os moradores de Gibeão, ouvindo que o Josué fizera com Jericó e que Josué fizera com Ai, aleluia, eles usaram de astúcias, aleluia, de astúcia, versículo 4, e foram e fingiram ser embaixadores de uma terra distante. Eles chegaram diante de Josué, falaram que era de uma terra distante, chegaram diante de Josué com sacos velhos sobre jumentos, chegaram diante de Josué com odres velhos que colocam líquidos, vinhos. Odres era um tipo de vaso feito de couro, uma vasilha, que era feita de couro, que quando ficava velho ficava ressecado, rachado, remendado. Nos pés, sapatos velhos, remendados, e vestes velhas sobre si. E a Bíblia diz que eles traziam um pão borolento, seco, velho, sem vida, sem frescor. Eles vieram e disseram: Josué, nós viemos de uma terra distante e temos visto o que teu Deus tem feito no Egito, e o que ele tem feito aos reis daquele Jordão, e temos ouvido o que ele tem feito. Faz aliança conosco, Josué, nós queremos servir a este
meio desconfiado. E os homens perguntou: porventura vocês não habitam em nosso meio? E eles: não, viemos de uma terra distante, viemos de uma terra longe. Olha só, os pães já estão mofando, já estão borboletos, já estão secos. Olha só, os sacos velhos, olha só, os odres já estão rotos, rasgados. Olha só os sapatos. Eles fingiram, porque daqui 3 dias o povo de Israel chegariam nas suas terras. Eles enganaram Josué. E no versículo 14, eu não sei se você observou na leitura, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Josué 9,14, o irmão Caio quiser usar aí e colocar no telão, os irmãos também vão estar lendo aí, quem está com a Bíblia aberta. O texto vai dizer para nós que, olha só, o povo de Israel, no versículo 14, tomou da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. Josué e o povo tomou do pão borolento, tomou das suas vestes, tomou aquilo que eles tinham trago velhos, da sua provisão que tinha trago ao longo do caminho, e não pediram conselho ao Senhor. Quantas decisões você não pede conselho da palavra de Deus? Quantos relacionamentos que você entra e não pede conselho do Senhor? Quantas decisões erradas que nós como cristãos tomamos? Vamos embora para outro país e deixamos a nossa mulher com nossos filhos aqui. Você acha que Deus está nisso? Quantas decisões erradas nós, como servo de Deus, Josué era homem de Deus, o povo israelita aqui era a segunda geração, o povo que estava indo bem para tomar posse. A primeira morreu no deserto. Não pediram conselho do Senhor. Crente precisa de tomar orientação de Deus para tudo. Para trabalhos que você vai entrar, para relacionamentos que você vai encarar, para decisões de mudar de cidade, que você às vezes pensa em mudar, mas você não toma a direção do Senhor. Alianças, amizades, companheiros, mesas que você tem sentado, que Deus não quer que você sente. Quantas vezes, irmão, nós erramos por ouvir alianças ou fazer alianças e não pedir conselhos do Senhor? O texto vai dizer que eles tomaram os presentes velhos, mofados. É assim quando alguém te oferece algo que não está debaixo do conselho do Senhor. É velho, é mofado, é mundano. O texto vai dizer para nós que eles não pediam conselho do Senhor. Cuidado com aquilo que o inimigo traz até você. E você acha que é bênção de Deus, e pode ser que não seja. Isso pode atrapalhar você estar numa ceia mês que vem. Pode atrapalhar você subir e cantar no louvor, tocar. Pode impedir você de sentar aqui, aleluia, como membro do corpo de Cristo para ceiar com o Senhor. Cuidado com alianças que Deus não tem para você. Aqui nós aprendemos, embora eu quero frisar outra coisa no texto, mas aqui dá para aprender muita coisa, não dá? Bem, irmão? O texto vai dizer então que Josué fez um concerto, versículo 15, com eles que lhe daria a vida. E os príncipes o príncipe da congregação também lhe prestaram juramento. Não foi só Josué, foi os cabeças de tribo, todos. Né? Parece que para o lado errado é mais fácil, né? Não dá essa impressão? O texto vai dizer então, irmãos, no versículo 16, pode usar aí, irmão, data show, deixa eu te usar aí. Que
E ao fim de 3 dias, depois que eles fizeram o cerco, descobriram que ele era vizinho. Depois de 3 dias que eles tinham feito aliança com os Gebionitas, que são o povo cananeu, depois de 3 dias, descobriram que os Gebionitas habitavam ali no meio do povo de Israel. Eles chegaram diante de Josué com medo. Quando Josué vai entrar nessa terra e vai destruir, os nossos vizinhos das cidades próximas estão fazendo aliança para ir lá e destruir o povo de Israel. Mas ninguém destruiu esse povo. Esse povo passou no Egito feito arraso, passou no meio do mar, passou no deserto 40 anos, Deus sustentando, o sapato deles continuava novo, a roupa continuava nova. Aleluia, isso é diferente, não tem nada velho. Eles pensaram assim: olha, vamos fazer diferente, vamos chegar nesse Josué e vamos fazer aliança. Nós que vamos ser destruídos, nós que já estamos com a sentença dada por Deus. Esse Deus já veio arrebentando tudo, arrebentou o rei de Seom, o rei de Og, passou no Jordão, arrebentou Jericó, destruiu a cidade grave, próxima a ser nós. O mundo está debaixo do juízo de Deus, a não ser que você vá ao encontro de Josué. Mesmo que você vá usando os seus métodos, lá Jesus vai revelar os métodos dele. Mesmo que você venha com hipocrisia, venha em pecado, mas ao fim de 3 dias ressuscitou um que vai mudar a sua situação. Ao fim de 3 dias, a sepultura não pode conter aquele que pega o falso hipócrita, pega o pecador e muda a história dele. Aleluia! Por causa de uma aliança feita no Calvário. A aliança dos Gebionitas com Josué representa a aliança feita no Calvário. Aleluia! Você está entendendo? Os Gebionitas então são descobertos, porque Josué vai do povo, vai avançando. Quando chega na cidade, se assusta. É o povo que nós fizemos aliança. E a Bíblia diz: quando o povo já deveria fazer um juramento, mesmo que seja por dano seu, você ia sofrer prejuízo no juramento, você não poderia voltar atrás. E eles prestaram juramento. Você vai ver no texto aqui, no capítulo 9, versículo 15, que toda a congregação prestou juramento. Versículo 15: prestou juramento, aleluia, aos Gebionitas. Imagina os Gebionitas voltando alegre. Agora fizeram aliança, nós somos resguardados. Porque naquele tempo o povo tinha palavra, tinha compromisso. Hoje em dia tem um povo sem palavra, promete lá no posto que, depois sai fora, promete que vai estar nascendo, vem, promete que vai servir, vem, promete que vai estar aqui contribuindo com a Deus, não vem, deixa muita gente na mão. Mas eu louvo a Deus que ainda tem gente que tem compromisso. Cadê os que tem compromisso? Está aqui nessa manhã, nesse frio mais feio, porque tem um coração aquecido pelo Espírito Santo. O texto vai dizer para nós, deixa eu olhar minha hora aqui, que então, ao fim de 3 dias, se descobriram. O Gebionitas é igual muita gente hoje, quando chega diante de Cristo. Eles chegam com odres velhos, eles chegam com seus sapatos velhos, eles chegam com suas roupas velhas. Aleluia! Mas Deus tem odre novo para vir novo nessa manhã. Você pode chegar diante do Senhor com odres velhos, arrebentado, uma vida espiritual, meu querido irmão, arrebentada. Aleluia! Porque a gente chega assim quando a gente vem para a igreja. A gente vem com a velha vida, com odres velhos, aleluia. Mas a velha natureza não suporta a presença do novo de Deus para a sua vida. A velha natureza, os odres velhos, o Senhor Jesus fala em Lucas, capítulo 5, vinhos odres novos conseguem manter vinho novo. Odre velho não consegue manter vinho novo.
vida cheia de tradição. Ei, Jesus tem, aleluia, odres novos e vinho novo para você nesta manhã. Aleluia. Quem está entendendo a palavra? Oh, aleluia. A Bíblia também vai dizer que eles chegaram diante de Josué com vestes sujas. A Bíblia, ela convida todos: vinde a mim, como estáis, né? Cansados, oprimidos, sobrecarregados. Mas é impossível você vir a Jesus onde Ele tem um povo que prega a palavra com verdade, uma palavra que confronta, uma palavra que às vezes machuca o ego humano. Mas é impossível você vir a Jesus e continuar com a mesma vestimenta da imundícia, com a mesma vestimenta que os gibeonitas tinham antes de encontrar com Josué, o nosso Salvador. Eu não me conformo com esse evangelho de vestes sujas que nós temos visto, os escândalos no Instagram que nós temos visto. Quando verdadeiramente temos encontro com o nosso Josué, chamado Cristo, Ele troca a sua veste da imundícia, as vestes velhas, para uma veste de santidade, uma veste santa. Zacarias capítulo 3, versículo 3 a 4 diz: esse é outro Josué, o sumo sacerdote, diz assim: ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Então falou o anjo, ordenou aos que estavam diante dele: tira-lhes a veste suja. E a ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestireis com vestes novas. Satanás estava acusando o sacerdote chamado Josué, lá no livro do profeta Zacarias, outro Josué. Paulo, ele está com vestes sujas, e hoje fala: o Senhor troca e dá vestes novas, vestes santas para você nesta manhã. Quem crê, irmão? Oh, aleluia! Quem quiser tirar as vestes manchadas pelo pecado e se vestir com a justiça, com a identidade de Cristo, meu querido, Ele está aqui para vestir você nesta manhã. Veste você nesta manhã com veste da santidade, da pureza. Aleluia! Oh, aleluia! Não era assim com o filho pródigo, irmão? Se afastou da casa do pai, sujou-se no mundo de pecado, foi desejar comer a lavagem dos porcos, mas ele foi inteligente. Eu costumo falar: olha, tem 3 tipos de pessoa: o sábio, que aprende olhando os erros dos outros; o inteligente, ele aprende com os seus próprios erros e corrige a rota; e o tolo, que quebra o focinho, quebra o nariz e nunca aprende, vai para o mesmo caminho. Mas nessa manhã eu quero pregar para a pessoa sábia e do mais inteligente, se possível, que sabe que a casa do pai não era lugar para ter saído, e é o lugar que eu devo estar. Porque quando o filho pródigo falou: vou voltar para a casa do pai, quando ele estava vindo de longe, o pai já olhou e celebrou o coração: olha, meu filho que estava perdido voltando, coloca nele vestes novas, sandálias novas, andar no dedo e matar o cevado, o boi cevado para ele. Nessa manhã ele tem palavra, ele tem boi cevado para você que crê, recebe. Não, eu quero saber quem crê, cadê quem crê? Não, eu quero ver o glória a Deus bem forte, uma aleluia nessa manhã, porque ele trocou as suas vestes, as vestes da imundícia, pelas vestes da salvação. Oh, aleluia! Deus poderoso, Deus está aqui, irmãos. Você crê?
Bíblia vai dizer também que os gibeonitas chegaram diante de Josué com sapatos. De que jeito? Sapatos. Esqueceram? Sapatos velhos. Olha o texto lá no sapatos velhos, né? É o versículo 5. Chegaram diante de Josué com sapatos velhos. Caminho de cananeu. Esse representa sapatos velhos significa caminho de cananeus. Tem uns crentes aqui na nossa cidade que ele diz que ele é na presença, mas só olha o pé, só vai para o lugar que Deus não quer. Anda com sapatos velhos, caminhos antigos, caminhos que não foram mudados, caminhos que crente não pode nem desejar andar. Não. A igreja é diferente. A igreja, para andar no novo e vivo caminho, tem que ter sapatos novos. Sapatos que andam 40 anos no deserto, mas não envelhece. Aleluia! Sapatos, o povo pode dizer que serve Jesus, mas o jeito que caminha é de sapato velho. Pode, pastor, só dizer: eu aceitei Jesus, tem 5 anos que eu estou lá na igreja, perdão, não é mesmo? Mas quem vai dizer se você aceitou verdadeiramente? É os pés. Por onde tu tem andado, qual mesa tu tem sentado, qual atitude você tem agido. Céus têm sapatos novos para novos caminhos da sua vida. Pega esse sapato desta manhã, calce ele e ande pelo caminho que Deus está te mostrando. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A Escritura diz: só há 2 caminhos, o estreito e o amplo, largo, e o caminho que conduz à perdição é largo, mas o caminho que conduz à vida eterna é o caminho estreito e apertado. Sapatos novos que Deus tem para ti vai fazer você conseguir caminhar por este caminho. Amém, irmão? Tem até 9h40, né? Engraçado como Deus olha no texto. Está estudando essa palavra, tem bem disso que estou meditando. Aí ontem eu parei para centrar e dar mais estudo. E aí eu, lendo, o Espírito Santo me conduzia a esse detalhe: olhos velhos, sapatos velhos, roupas velhas e pão borolento. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios 6,15: e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Só entra na terra prometida quem não anda com os calçados velhos do pecado. Aleluia. Só se mantém no caminho quem não anda com os sapatos velhos do pecado. Não vou falar muitos, mas quantos crentes que querem servir a Deus, mas não vêm aqui para a morada do Altíssimo, porque quer servir a Deus em outros ministérios totalmente liberais. E aqui não é tão rígido, totalmente liberais, para andar com os sapatos velhos no caminho do pecado. Por isso o caminho é estreito, só anda com sapato novo. O texto vai dizer para nós, né? Escrito, aleluia, tem uma frase bem interessante: Deus não só muda nossas vestes, mas também renova os seus passos. Onde havia poeira, cansaço e pecado, agora vai haver direção e missão. Amém, irmão? Vocês estão ainda recebendo a palavra aí? Aleluia. Pastorear é difícil, irmão. Pastorear, e aqui nós não pregamos todo dia, né? Prega com mais frequência, mas não todo dia.
Agora tem pastor que o pastor prega todo culto, igreja aí. Pensa em preparar sermão para todo culto. Pregador itinerante é fácil. E prega aqui uma palavra, né? Acho que você pregar mesmo, vai falar, deve pregar mesmo. Agora, pastorear, dar estudo para a igreja, existe compromisso e muita dedicação, não é verdade? Mas, voltando para o texto, irmãos, Deus tira os sapatos velhos e te dá uma nova história, amém? Um novo caminho para trilhar, amém? Pegou? O último ponto que eu quero aqui me ater: o pão seco e borboleta. A gente, quando está no mundo, a gente tem desejo de comer até lavagem, como o filho pródigo, você lembra? Ele estava com tanto fome ali, que ele olhou para aquela lavagem, aquelas bolas ali de lavagem, e ele falou, não, ele deu até vontade, ele falou, está com tanta fome, a fome ela é terrível. Quando a gente está no mundo, a gente se serve disso, e a gente acha que está abafando, por cima, não sabe que o alimento do inimigo te joga para o chiqueiro. Com o alimento do inimigo, você vai curtir quando tiver com saúde, com dinheiro, vai chegar um momento que você vai parar no chiqueiro, apacentando porcos, no meio da lama, no meio da imundície, no meio daquele cheiro não agradável. É assim. Os gibeonitas viviam uma vida, meu querido, uma vida de pão borolento, pão seco, e eles usaram isso para enganar o povo de Deus, fingindo que viam de longe. Interessante que o texto vai dizer no versículo 14, que os israelitas tomaram da sua provisão. A igreja não precisa de provisão de gibeonita desviar. Vai te adoecer, pão mofado, pão borolento, pão seco. O que nós temos hoje é a igreja alimentando de pães borolentos, pão cheio de mofo, palavra misturada, palavra que não está dentro do contexto de que Deus tem para nós. O pão borolento hoje, sabe o que é? É um ponte misturado com a palavra de Deus. É algo ajuda misturado com a palavra de Deus. Da moda agora é esse. Antigamente era prosperidade, você vai ficar rico. Agora não, agora é a teologia coach. O modal agora é isso. A moda é, até algumas igrejas seguem tendências. Tendência quem segue é moda. Ou seja, quem segue é quem gosta de andar na moda. Sim, não é? Isso é pão borolento que tem dado para vocês, você está achando que é alimento. É pão borolento, é doutrina corrompida, é tradição humana, é falta de um frescor da palavra. A palavra convida a entrar, a palavra de vida confrontar, a palavra de vida mudar a situação. Quanta gente tem comido pão borolento, meu irmão. Mas nessa manhã Jesus é o pão da vida. Pão borolento, pão mofado pode trazer morte. Mas o pão de Jesus, ele fala, eu sou o pão da... Eu sou o pão da... Ele diz assim, em João 6,35, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Aleluia. O crente fiel ao Senhor, que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ele já tem a alma saciada pelo pão da vida. Não que ele não venha ter temores, preocupações, passar lutas e provações, mas ele sabe onde sua alma está posta. Ele sabe da tua fé, ele sabe de quem ele está comendo pão, ele sabe que se a igreja está dando pão para ele, aleluia, aleluia, você está alimentando ele com o pão da vida, que é Jesus, que é a sua palavra, irmão, aleluia. Jesus é o pão
vida. Cuidado com o pão sem cruz. Cuidado com o evangelho emocional, sem arrependimento, sem mudança. Cuidado com mensagens motivacionais que não causam confronto e transformação na nossa vida. Vamos tomar cuidado com esse tipo de mensagem. A motivação de Jesus para nós é: toma sua cruz e vem após mim. A motivação de Jesus para nós: negue-se a si mesmo e vinde após mim. A motivação de Jesus para nós é: sede santos, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá Deus. Sai fora de pão borolento. Nem tudo que encanta os olhos enche os olhos de Deus. Nem tudo que encanta os olhos da população dizendo: esta igreja está no auge, Deus está provando. Cuidado, Deus não olha com a ótica humana, presbítero Zélia. Deus olha com a ética da obediência, com as lentes da obediência. Nem tudo que o povo está fazendo em muitas igrejas aí Deus está provando. Nem tudo que está dando certo Deus está agradando. Nós temos que manter o nosso pé firme, senão daqui a pouco tem pão borolinho sobre a nossa mesa. Você come, sacia, mas vai adoecer sua alma. A Bíblia vai dizer para nós, aleluia, o mundo pode oferecer pão borolento, mas Jesus é o pão da vida, fresco, puro e eterno. Amém. Glória a Deus. Josué, então, estou encerrando já. Josué, então, descobre, caminhou uns 3 dias e descobre que os gibeonitas moravam ali pertinho deles, quase no meio deles. O texto sagrado diz que moravam no meio deles, no meio daquela região. E no versículo 18, vamos cair de apoio para você, diz assim: quando os filhos de Israel encontraram com os gibeonitas, olha só o que eles fizeram: não que, irmãos? Vocês estão acordados, irmãos? Me ajuda aí. Não os feriram. Por quê? Porque juraram pelo nome de quem? Pelo nome do Senhor. Por isso, toda a congregação murmurou contra os príncipes. Por que você faz aliança com eles? Mas eles tinham feito juramento em nome do Senhor, não poderiam ferir os gibeonitas. Já falei, gibeonitas somos nós, que mesmo sem merecer, mesmo não fazendo parte do povo de Deus, aleluia, Deus não vai nos ferir por causa da aliança. Você tem aliança com Ele nessa manhã? Você fez a sua aliança com Ele, está firme nessa aliança? O texto vai dizer para nós então, no versículo 21, é tremendo isso aqui. A pregação, ela vai nos mostrando isso. Olha que tremendo, olha. No versículo 21, disseram, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha. Eles estão debaixo da aliança agora, eles não podem morrer. E é isso que eles queriam, ser poupados. Você vai ser poupado por causa da aliança. Aí o que foi o castigo deles? Aparentemente o povo de Israel achou que era castigo, mas para eles era o livramento. Aparentemente Israel achou que estava penalizando eles porque ele enganou, mas para eles era um bênção. Quem não tinha esperança de ser destruído, de ser aniquilado, aí eles estavam achando é bom ainda. Disseram os príncipes de Israel: vocês vão ver nosso meu rachando ele, tirando água. Vocês vão descer no rio Gion, subir o morro, descer no tabernáculo, levar água para os
ele dá água para o povo. Vocês vão achar entrando nas matas, acharei e levar também lá para a tenda da congregação, para manter o fogo aceso no altar. Olha o versículo 23 para aí, meu cara. Enquanto Israel estava achando que eles eram malditos, o que o Senhor falou, né? Enquanto eles achavam que era maldito, e eles responderam assim no versículo 24: porquanto com certeza foi anunciado aos seus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossa vida, por causa de vós. Por isso nós fizemos assim. Eles foram até mal intencionados, aleluia. Mal intencionados, porque tem gente que vem para a igreja por causa da campanha. Tem gente que vem para a igreja mal intencionada, ele vem só para receber a bênção, ele vem só para receber o livramento. Mas no livramento de Deus vai haver salvação. Ele aceita Jesus, ele converte, vai virar um rachador de lenha e carregador de água para o tempo do Senhor. Quantos rachadores de lenha aqui nessa manhã? Glória a Deus. Tu é rachador de lenha, eu sou rachador de lenha. Nós temos que manter o fogo aceso. Amém, irmão? Nós temos que manter a água da purificação no tabernáculo. O sacerdote tinha que ter a água lá no tabernáculo, querido José, para ele se limpar. Nós temos que ter a água do Espírito em nossa vida para estar nos limpando. Aleluia, vocês estão entendendo a palavra? E eles ficaram ainda, foi alegre, irmão. Versículo 27. E naquele dia, versículo 27, irmão Caio, isso aí, varão de guerra, aleluia. Josué deu eles como achador de lenha. A cidade deles era grande, a cidade de reis, irmão. Aleluia. E tirador de água para a congregação e para o altar do Senhor. Eu quero saber quem trouxe lenha nesta manhã para colocar no altar do Senhor. Para ter os crentes que trouxe lenha nesta manhã, para deixar o fogo aceso, a igreja pujante, a igreja fervorosa. Cadê os achadores de lenha? Cadê da manhã bem forte? São os achadores de lenha. Cadê os carregadores de água nessa manhã, irmão? Carrega a água, irmão, e lá no rio. Coloca no vaso e carrega água. Sobe o rio, desce o tabernáculo. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho, é peso. Mas aí quando tu carrega a água, ela vai te molhando. Enquanto tu leva a água para servir os outros, a água vai se derramar sobre a tua vida. Lavagem espiritual sobre a tua vida. Poder de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia! E eles serviram. A Bíblia diz, irmãos, que o tabernáculo, depois que Moisés fez no deserto com seus companheiros, foi colocado lá na cidade deles, na região deles, de Gibeão. E ficou lá por mais de 530 anos. Sabe quem servia no tabernáculo? Os gibeonitas. Sério. Aí isso foi, né, teve o período de Juízes 400 e poucos anos. Depois veio o rei Saul. O rei Saul, por causa de uma briga, a Bíblia não revela qual a motivação. O rei Saul quis matar os gibeonitas, começou a matar os gibeonitas. O texto vai dizer que quando Davi começa a reinar, houve uma fome de 3 anos no reino de Davi. E Davi consultou o Senhor: por que dessa fome, Senhor? Aí o Senhor fala: porque Saul matou muitos dos gibeonitas, e Josué tinha feito aliança e ele não honrou a aliança. Davi vai lá com os gibeonitas e fala com eles: o que vocês querem para Deus tirar essa praga de Israel? Me dá 7 descendentes de Saul e nós enforcaremos. E a praga cessou. E foi os filhos de Rispa que Moisés pegou que é um tempo. Não toca no gibeonita que aceitou a aliança. Deus pode estar castigando gente, às vezes é porque toca demais no outro crente. Tem marido sofrendo porque tocou na esposa. Tem esposa sofrendo porque tocou no marido.
Tem gente na cama que quando você vai orar, Deus fala: não ora. Blasfemou contra a igreja do Senhor, contra o Espírito Santo. Não toca em gibeonita que aceitou a aliança com o Senhor. Não tem problema, ele foi em gibeonita todo sujo, todo velho, veste velha, sapato velho, carregava um saco velho. Deus tirou aquele saco velho, deu um fardo leve, deu um olho novo, deu sapato novo, deu roupa nova e tem pão novo para você nessa manhã. Feche seus ouvidos comigo, vai encerrar, vou levar para encerrar, mais 5 minutos, irmão. Agora que esse pregador famoso pregou 40 minutos, fala agora que eu entrar na mensagem, misericórdia. A Bíblia vai dizer então que 5 reis, Adoni, deixa eu ver o nome aqui, gente, Adoni-Zedeque, que nome, é qual o nome do teu filho, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, no tempo de Josué, porque Jerusalém foi conquistada na época de Davi. Ele uniu 5 reis territoriais, aqui eu estou encerrando, porque ele soube que os gibeonitas, irmã Isadora, fez aliança com Josué e com Israel. E ele fala: vamos unir todo mundo e vamos ver na cidade de Gibeão e vamos derrubar sua cidade e todos que habitam aí. Lamandou o povo de Deus, irmão. O povo pode ser até pecador, mas depois que aceita Jesus, é um pecador remido, é um pecador de aliança, é um pecador que está debaixo da misericórdia, mas também da graça salvífica do Senhor. E eles foram para sitiar Gibeão, a cidade de Gibeão. Os gibeonitas falam: chama Josué, chama Jesus. O segredo é chamar Jesus. O nosso capitão é Jesus. O capitão dos gibeonitas era quem? Era Josué, mas da igreja é Jesus. Aquele que salva, aquele que provê, aquele que alimenta, aquele que me dá vestimenta, aquele que dá sapatos novos, aquele que tem um novo, presença nova para a sua vida. Josué honra a aliança que ele fez com o gibeonita. Cristo está honrando a aliança que ele fez contigo nesta manhã, quando ele te permite, aleluia, de chegar à mesa dele. Josué vai, consulta a Deus. Agora ele consulta a Deus toda vez, né? Ele sempre consultava o Senhor. Um dia que ele deixou consultar o Senhor, né? Ele passou aquele aperto que eu já falei na mensagem. E o Senhor fala: vai, eu te darei eles nas tuas mãos. E a Bíblia diz que Josué foi, livrou os gibeonitas, perseguiu os reis. A guerra estava travada. Deus choveu pedra, irmão, do céu, e matou mais com chuvas do céu da aliança que fizeram contra os gibeonitas. E Josué falou: Senhor, pare o sol, lua se detenha no céu. E o dia cresceu, irmão. Aleluia. O dia ficou quase outro dia, ficou horas, o sol parou no meio do céu. Na verdade, um jogo de expressão, porque que para a terra, né? Porque é a terra que gira, mas nós temos a impressão que é o sol, né? Porque o sol que vai girando vai passando. Mas aqui é uma força de expressão do texto, não é uma força científica do texto, entende? O sol parou, a lua parou, até que Josué livrasse os gibeonitas. O sol da justiça parou sobre a tua vida, até que venha o livramento do Senhor dos céus. A pedra que vai vir dos céus não é aquela que matou aos inimigos do gibeonita e de Israel, mas é o nosso Jesus com salvação e graça. Porque quando a gente ceia, a gente fala do passado, o que Cristo fez. Quando a gente ceia, a gente fala da presente comunhão, Ele nos marcando, mas nós também falamos da tua vinda, até que Ele venha conosco novamente na tua vida. Deus deu livramento. O sol parou, a lua parou, e Deus deu vitória ao novo povo da aliança, os gibeonitas. Os gibeonitas é eu, é você, somos nós, que não faziam parte, mas foi chamado pelo Senhor. Quem entendeu a palavra nessa manhã? Vou parar por aqui. Te escreve tanta coisa.
vai lá, pesquisa, mas chega aqui a palavra de Deus, vai direcionando de acordo com o que Ele quer fazer. Você entendeu a palavra? Deus falou para você essa manhã. Aleluia. O que eu tenho para dar, uma coisa boa que eu tenho que dar para vocês essa manhã é a palavra de Deus que habita em mim. Amém? Que Deus abençoe o meu coração. A gente tem que ter algo bom. De nós mesmos a gente tem muita coisa não, mas que Deus coloca em nós temos a unção do Espírito Santo, a presença, a palavra de Deus. Receba. Estou feliz com você nessa manhã, com essa ceia abençoada. Aleluia, que Deus possa te abençoar poderosamente com essa palavra que foi pregada nessa noite. Uma palavra, aleluia, a qual nós temos que despertar. Ver como Deus lá antigamente já falava ao nosso respeito, através de pessoas, através de coisas que aconteceram. É o apontamento de Deus. Josué Gibeonitas, apontamento de Jesus para salvar o seu povo, a igreja, os Gibeonitas da nossa geração. Deus abençoe. Volta a palavra, pastor Sal. Amém, Jesus. Irmãos, vamos estar louvando ao Senhor durante o número 39 da árvore. Quero convidar todos para fazer isso, para nós estar participando da ceia do Senhor. Nós temos aqui a irmã Ali,